Mais uma vez, boa noite para todo mundo. Para quem ainda não me conhece, né, eu me chamo Bárbara Chagas, eu sou psicóloga, também sou fotógrafa e sou várias outras coisas. Mas hoje eu estou aqui enquanto profissional da área da saúde, né, para estar conversando um pouquinho com vocês acerca da minha profissão, que eu já estou aí na caminhada há cerca de 7 anos, né, então já tem 7 anos de formação, 7 anos atuando. E mais uma vez, né, eu queria deixar aqui, agradecer o convite do professor Antônio por essa oportunidade. A gente escolheu essa data a dedo, né, exatamente hoje, que é dia 10 de setembro, Dia Mundial do Combate ao Suicídio, né. Também queria dizer que quando eu fiquei sabendo, né, da Maria Cristiana, diretora da Escola Domingos Martins, sobre o podcast, eu fiquei muito feliz, fiquei extasiada, assim, porque eu acredito muito nessa geração que está vindo, acho que vocês são muito potentes, acho que a escola tem caminhado para um conhecimento de vida, e vejo o podcast uma linguagem super atual, né, para conversar com os jovens sobre várias temáticas. Então, queria deixar aqui, né, a compreensão de que essa ideia eu achei extremamente maravilhosa para que a gente possa aqui, né, conversar e compartilhar várias outras coisas. Antes da gente começar, eu queria fazer uma dinâmica super rápida com vocês. Bom, como eu disse, né, no começo da conversa, eu também sou fotógrafa. E dentro do meu trabalho como fotógrafa, eu tenho um projeto chamado Retrato Terapia, onde eu fotografo pessoas e dentre essas pessoas, elas estão passando por alguma fase na vida, alguma experiência, alguma situação. Então eu vou mostrar algumas fotos ali para vocês. E aí, à medida que ela for passando, eu queria que vocês comentassem quais sentimentos a foto desperta para vocês. Tipo, pode ser uma palavra, pode ser um pensamento, né? Então vocês podem ir falando assim aleatoriamente o que traz para você, qual a sensação que aquela imagem passa, tá bom? Então vamos começar aqui. Essa imagem, o que passa? Entediante, o que mais? Angústia, solidão em massa, gostei dessa reflexão. O que mais? Parece que ela tá triste. Quando ela falou solidão em massa, eu falei que eu gostei bastante, porque é um reflexo, né? Ela tá tipo no espelho, e eu foquei na cidade, né? Então é como se ela tivesse cercada de uma multidão e mesmo assim se sentisse sozinha. Tá, vou colocar outra. E essa imagem, o que passa para vocês? Liberdade, afogando, o que mais? Paz, tranquilidade, hum? Agoniante, alívio. Olha que interessante, né? A mesma hora que uma pessoa fala que sente paz ao olhar a imagem, alguém sente agonia, né? Olha como é que são sentimentos totalmente opostos. S, depressão, solidão, cansaço, reflexão, pensativa. Vou colocar mais uma. Medo, insegurança, isolamento, julgamento,
bloqueio emocional, desconforto. Ótimo. Olha que interessante. Foram várias imagens, né? Cada imagem aí com uma pessoa diferente. E aqui nós estamos numa roda de conversa onde cada um sentiu um sentimento, que às vezes era totalmente o oposto do que o outro sentia, né? Essa dinâmica que eu quis fazer com vocês é para falar sobre empatia. Olha como é que é interessante quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Olha as experiências, as sensações, as emoções que a gente pode sentir, né? Muitos de vocês, quando estavam falando, acertaram algumas coisas que as pessoas estavam de fato passando, né? Como eu disse para vocês, esse trabalho que eu faço, geralmente a pessoa está passando por alguma situação na vida, né? Então, depois que eu faço as fotos, a gente reflete muito a respeito disso, do aquele momento, né? Quais foram os sentimentos, as sensações, e eu gosto de expressar esses sentimentos, essas sensações nas fotos, né? Então a dinâmica basicamente era sobre isso, né? A gente está no mês onde a gente fala tanto desse cuidado com o outro, né? Sobre essa empatia que a gente precisa ter, porque a gente nunca sabe o que o outro está passando, né? E aquela primeira imagem que eu coloquei é uma das imagens que eu mais gosto, quando ela falou sobre solidão em massa, porque muitas das vezes nós estamos cercados de pessoas em vários lugares, seja na escola, seja na igreja, seja na rua, seja em casa, e muitas das vezes a gente se sente sozinho, né? E aí, para começar, gente, eu gostaria que vocês ficassem livres, vocês podem perguntar qualquer pergunta acerca, né, da minha profissão, do meu trabalho. Quem quer começar, é só levantar a mão, eu levo o microfone para vocês. Peraí, deixa eu colocar o microfone. O que você acha sobre o 7 de setembro? O que eu acho sobre o 7 de setembro ou 10 de setembro? 10, né? Então, é uma campanha muito importante. Por quê? Vocês conhecem a história de por que houve essa campanha? Tá, vou explicar para vocês. Existia um jovem nos Estados Unidos, o nome dele era Mike. Ele tinha por volta de 17 anos. Ele nasceu um ano antes de mim, né? Ele nasceu em 1994. Ele era conhecido por ser um jovem muito carinhoso. Então, você imagina aí, no auge dos 17 anos, uma pessoa que era querida pelas pessoas da cidade. E, além disso, ele era um mecânico muito habilidoso. Então, ele já trabalhava com essa questão de mecânico. Um belo dia, chegou um carro lá, eu não lembro o modelo do carro, mas era um carro velho e ele resolveu reformar esse carro. Ele reformou e pintou de amarelo, né? E aí acontece várias coisas na vida dele, e aos 17 anos ele tira a própria vida dirigindo esse carro em alta velocidade, né? Aí os amigos, os familiares, né, visto essa situação, começaram uma campanha nos Estados Unidos para falar sobre isso, sobre um tema que era tão tabu, que é o suicídio. Então eles começaram a dizer que você não está sozinho, que quando você está precisando, né, desabafar, procure alguém, porque ninguém sabia o que estava acontecendo com o Mike. O Mike não desabafou com ninguém. Talvez se ele conseguisse desabafar, se ele tivesse falado com alguém, teria conseguido salvar a vida dele. Mas aí, como não sabiam o que estava acontecendo, ele acabou cometendo, né, o suicídio. E aí depois, em 2005, essa campanha veio para o Brasil, né? E aí a gente começou vários órgãos. O Cristo Redentor, por exemplo, já fica de amarelo no mês de setembro, né? Então vários órgãos começaram a se preocupar e a fazer essa campanha para que a gente possa falar sobre esse tema, que por muito tempo é considerado um tabu. E além de ser tabu, as pessoas têm uma ideia totalmente errada acerca do suicídio. Então, por isso, respondendo a sua pergunta, eu acho de suma importância a gente ter essa campanha, a gente falar sobre isso cada vez mais, porque eu sinto que cada ano que a gente vem nas escolas, que a gente conversa com os adolescentes, vocês estão mais tendo um conhecimento mais correto acerca do assunto. E aí, assim, a gente consegue prevenir para que isso não aconteça com outras pessoas, entendeu? Quem mais? Vou fazer alguma pergunta. Não fiquem tímidos, gente. Vocês estão com a psicóloga, vocês podem falar abertamente sobre qualquer coisa.
Quando essas pessoas falam pra você sobre o que elas estão sentindo, isso não afeta, tipo, no seu psicológico também? Ótimo. Vocês entenderam a pergunta dela? Ela perguntou, para quem não ouviu, né, se quando as pessoas, né, descarregam na gente que é psicólogo, chega e fala tanta coisa pra gente, se a gente não acaba sendo afetado pelo nosso psicológico. Gente, o que acontece? Dentro da minha profissão, eu preciso tomar alguns cuidados. Por exemplo, o bombeiro. O bombeiro, ele vai apagar um fogo, ele vai de qualquer jeito? Ele vai com uma roupa comum apagar o fogo? Não. Ele tem uma roupa apropriada, então ele precisa de todo o equipamento técnico para ir lá. A mesma coisa acontece com nós enquanto psicólogos, né? Nós precisamos estar sempre fazendo terapia. Então a gente está sempre cuidando da nossa cabecinha, né? Porque se o meu emocional, o meu mental está bem, eu consigo ajudar as outras pessoas. Agora, a partir do momento que o meu emocional não fica bem, eu acabo sendo afetado pela outra pessoa. Aí eu não consigo nem me ajudar e nem ajudar a outra pessoa, entende? Então a gente precisa tomar alguns cuidados éticos, né? E um deles é estar sempre em terapia, né? Para ter esse cuidado, para que quando o outro fale, desabafe, né? Porque você imagina, você chegar no psicólogo, você começar a chorar e o psicólogo, eu também estou passando por isso, é uma situação muito difícil. Você imagina o que seria. Então, assim, nós, enquanto profissionais, precisamos ter esse cuidado exatamente para que isso não aconteça, tá? Mas amei a sua pergunta. Quem mais? E como você se sente sendo psicóloga? Como eu me sinto sendo psicóloga? Olha, falar que eu me sinto o máximo. O que acontece? Eu vejo a psicologia na minha vida como um propósito de vida. Eu não consigo me imaginar sendo outra coisa, né? Eu acho que desde quando eu idealizei e falei, nossa, eu quero fazer psicologia, desde quando hoje eu entro em contato, às vezes, com adolescente, com uma criança, com um idoso, com um adulto, que conta uma história de vida, que eu consigo, através da minha escuta, através da minha fala, curar aquele paciente, eu sinto, assim, que eu estou no caminho certo. Então, eu me sinto muito honrada de estar nessa profissão, porque eu acordo todos os dias muito feliz por estar salvando vidas, porque hoje eu entendo o propósito que minha profissão tem muito além, né, do que as pessoas possam imaginar. Então, você saber que às vezes uma palavra que você diz muda a vida daquela pessoa, né, é de fato uma situação muito gratificante. É isso. Como é que é ser fotógrafa e psicóloga, assim, os dois mais ou menos? Vamos lá. Quem aqui tem 17 anos? Alguém? Não, você tem 16? Só ele? O máximo tem 16, 15, 14, é isso? Tá. Quando eu tinha 17, eu já trabalhava, né? E aí eu juntei um dinheiro para tirar a carteira de motorista. Nisso, o que eu fiz com o dinheiro da carteira de motorista que era para tirar? Fiz um curso de fotografia, porque eu tinha uma fascinação a respeito de fotografia e eu tinha um sonho de falar assim, será que um dia eu posso trabalhar fotografando? Tinha esse sonho dentro de mim. E aí eu fiz o curso, e aí eu comecei a trabalhar, e as pessoas começaram a gostar do meu trabalho, me chamaram para fotografar, e eu não parava. E aí o que acontece? Hoje, as pessoas falam assim, nossa, mas você é fotógrafa e psicóloga? Tipo assim, são duas profissões nada a ver. Elas são muito parecidas, né? Se vocês perceberem o que a gente fez aqui, né? A gente transformou uma simples fotografia no quê? Numa linguagem. A gente conversou a respeito de uma fotografia. Nada mais é do que a psicologia, né? A psicologia também é uma linguagem. Então, por exemplo, estou eu lá fotografando uma gestante. Aí eu vou e começo a conversar. É o primeiro filho? Aí a pessoa, não, é o segundo, porque eu tive um aborto, então eu considero... Daquilo ali a pessoa, quando você menos espera, já está chorando. Ela estava falando que ela perdeu um filho, quanto que aquilo afetou ela e tal. Aí daqui a pouco eu já estou fazendo terapia com a pessoa e a pessoa nem percebe, né? Então, às vezes eu falo, nossa, eu sei, é difícil. Ela, ai, meu anjinho foi morar no céu e tal, mas agora eu estou muito realizada. Aí eu pergunto, como é que foi? Quais foram as complicações do parto e tal? Então, quando a gente termina aquele ensaio, aquelas fotos têm mais significado, né? Porque não foi uma fotógrafa que simplesmente chegou lá e falou, faz isso. Agora sim, agora sabe.
Não, foi uma psicóloga que te ouviu, que compreendeu o seu momento de vida, que transformou sentimentos em imagens. Então, eu vejo que as duas profissões elas estão muito correlacionadas. Mais alguém? Quem mais? Em relação com o seu trabalho com psicólogo, eu já li uma vez que fala que psicólogo não pode atender familiares nem amigos. É verdade? Como é que isso funciona? Sim, essa é uma ótima pergunta também, que as pessoas têm muita curiosidade. Bárbara, psicólogo pode atender familiar e amigo? Não. Nós não podemos atender. Por quê? É simples. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A minha mãe, quando eu formei em psicologia, ela não aceitava o fato de que eu não pudesse atender ela. Ela falou, não, fulana formou em dentista, tá lá atendendo a mãe dela, por que você não pode me atender? Falei, simples, vamos fazer aqui agora uma encenação. Botei uma cadeirinha na frente, uma cadeirinha atrás, sentei e falei, pronto, pode vir no meu consultório. A minha mãe chegou, sentou, vim aqui desabafar. Eu, sim, senhora, pode falar o que você está sentindo. Então, porque seu pai... Eu falei, meu pai não, senhora. Seu marido, né? Aí ela, seu marido e não sei mais o que e tal, e foi desabafando e tal. E eu falei assim, mas você não tá muito certa nisso aí. Como que eu não tô certa? Você cala sua boca que eu sou sua mãe. Aí eu fui e falei, tá vendo por que não dá certo? Porque o que acontece? Muitas das vezes, aquela pessoa ela não vai te enxergar como uma pessoa neutra, como uma psicóloga ali que está ali para te ajudar. Ela vai entender que você ali tem uma dinâmica, porque afinal de contas eu sou a filha da minha mãe, né? A minha mãe com certeza não vai se sentir à vontade para desabafar sobre tudo na vida dela, né? Comigo, porque afinal de contas, volto mais uma vez, eu sou a filha dela. Ela não me vê como uma profissional, entende? Aí que vem a problemática. A mesma questão, amigos, né? Por mais que meus amigos às vezes vivem me pedindo conselho grátis, né? Então me fala aí o que eu faço nessa situação. Você é psicóloga, você tem que falar e não sei mais o quê. Acontece a mesma situação. Por muitas vezes, você fala alguma coisa ali para aquela pessoa entra aqui e sai aqui, né? Ela não dá muito ouvido, porque ela te enxerga como amiga, ela não te enxerga como um profissional, né? E isso acaba afetando. Fora que numa dinâmica, né, com os seus amigos, você não é um profissional, você quer ser amigo ali com seu amigo, conversando, falando sobre várias coisas. Então, é por isso que psicólogo não pode atender nem familiares e nem amigos que sejam próximos. Por exemplo, eu tenho alguns tios que moram em Brasília. Eu devo ter visto esses tios umas 2 vezes na vida. Uma quando eu era criança, que eu cumprimentei, e uma na fase adulta também que eu cumprimentei. Entende que não tem vínculo emocional? Né? Então, numa situação assim, se ele quisesse um atendimento meu, eu poderia atender, porque não é uma pessoa próxima, entendeu? Já teve, tipo, já teve algum tipo de. Ai, como posso explicar essa pergunta? Situação, paciente. Situação de que você tava na sua carreira de psicólogo ou de fotógrafo que te deixou desconfortável, assim? Desconfortável, não sei se a palavra é certa, mas já aconteceu em algumas situações, enquanto psicóloga, que foram bem difíceis, né? Principalmente logo quando você forma, né? Então, quando você sai da faculdade, é que nem se quando você sai da escola. Você tem alguns conhecimentos ali, mas você é empurrado para a vida, né? Você não sabe como vai ser. Então, quando eu saí da faculdade, né? Que você começa a pegar alguns casos, porque na faculdade você faz alguns estágios, né? Então você vai pegando alguns casos ali importantes, mas você não vai ver de tudo na faculdade. Então, quando você sai da faculdade, né? E você se depara com algumas situações, aí fica muito difícil de aprender a lidar, né? A entender. Por exemplo, violência contra a mulher, né? Tinha uma pessoa na minha vida, muito próxima, que sofreu muito acerca da violência, né, contra a mulher. Então, pegar esse tema, né, dentro da clínica, quando chega um paciente, para mim soa muito desconfortável, né? É por isso que existe psicólogo para tudo,
né? Vai ter psicólogo que, você atende adolescente? Atendo. Já tem psicólogo que não gosta de atender adolescente, né? Você atende casos de depressão? Tem psicólogo que vai atender casos de depressão. Tem psicólogo não, só atende autismo, entende? Por isso que tem todas as temáticas e tem profissionais para cada área, né? Porque em alguns assuntos vai esbarrar e você vai ficar desconfortável. Entendeu? Quem? Chamou. Vamos lá, o que mais? Você de novo? Gente, vocês podem fazer qualquer pergunta, curiosidade acerca da minha área. Alguém aqui já pensou em fazer psicologia? Vocês ainda não estão pensando nas profissões? E a gente não pode atender amigos e familiares por lei, é proibido? Sim, existe o Código de Ética do Psicólogo, que existe o regimento, e lá está dizendo que familiares e amigos próximos a gente não pode estar atendendo, desde que a gente tenha vínculo. Tipo, se a pessoa tem algum tipo de. Se a pessoa tem algum tipo de problema mental ou depressão, ela pode ter psicólogo ou não? Ótima pergunta, né? Pode. É a mesma coisa de vocês acharem assim, um médico que fuma, ele pode ser médico? Cardiologista ainda? Porque tem médico que você chega lá, não pode fumar, vai estragar seu pulmão, e você virou as costas. Então, assim, o que acontece? Da mesma forma que existem profissionais, né, que fazem algumas coisas, eu lembro que quando eu comecei o curso de psicologia, a professora sempre perguntava, por que vocês estão aqui? Aí um monte levantava, eu vim entender meus parentes tudo. Aí vinha um outro, então, professora, porque eu tive depressão, eu quero entender como esse trem funciona, porque eu queria aprender a lidar com isso e ajudar outras pessoas. Então, assim, existem pessoas que sim, têm alguns transtornos e mesmo assim fazem curso de psicologia e ajudam outras pessoas. Porque o que acontece? As doenças mentais, elas têm tratamento. Nós não gostamos de usar a palavra cura. Por quê? Quando a gente fala em cura, a gente fala de uma coisa que não vai voltar. E assim como as doenças físicas, hoje em dia a gente não pode mais falar sobre cura, né? Então, quando uma pessoa tem uma remissão do câncer, a gente não fala você está curado, né? A gente fala que tem uma remissão dos sintomas. Porque em algum momento pode voltar. A gente não sabe qual situação vai acontecer lá na frente da vida da pessoa para aquilo acontecer de novo, né? A gente não pode dar essa garantia, olha, você foi curado da depressão, nunca mais na sua vida você vai ter. Em algum momento pode voltar. Por isso que é tão importante o tratamento. E mais? Com base nas doenças mentais, na sua concepção de psicólogo, qual doenças você acha que é a que mais afeta o psicólogo da pessoa? Psicólogo. Psicológico, né? Olha, eu acho que existem várias. É difícil eu afirmar e falar assim, essa daqui afeta mais, né? Porque a gente também não sabe o impacto que aquilo vai ter na vida da pessoa. Então, tem pessoas que têm esquizofrenia, por exemplo, né? Que ela pode ter alucinação, delírio. Então, imagina, é muito difícil você conviver num mundo paralelo fora da realidade, né? Então, não está acontecendo nada aqui e a pessoa ouve vozes. A voz está mandando ela fazer isso, está fazendo aquilo. Então, assim, é difícil lidar com isso porque é uma coisa que sai fora da realidade, entende? Mas, ao mesmo tempo, como é que eu posso dizer que uma pessoa que está numa depressão profunda a ponto de desistir da própria vida também não é tão difícil assim, sabe? Então, eu acho que são pesos, assim, muito difíceis de dizer qual doença que impacta mais o psicológico. Porque é como a dor, né? Cada um vai sentir de uma maneira, né? Então, às vezes, você vai tirar uma injeção, você vai lá, não sente nada. Eu vou lá, tudo. Então, a mesma injeção com a mesma pessoa, mas as dores foram diferentes. E mais? Cadê os meninos para participarem?
quebrarem os tabus aí, falarem de emoções. Você faz terapia com, tipo, outros igual da mesma profissão que você, ou, tipo assim, vai revezando? Você faz com ele, aí ele faz com você. Pode ser assim? Não, a pergunta dela também foi muito legal. Ela perguntou assim, quando eu falo que eu faço terapia, né? Eu chamo um amigo que é psicólogo e falo, agora eu vou fazer terapia com você, você vai fazer terapia comigo. Não, não é assim que funciona. Geralmente, o que acontece? Eu tenho a minha psicóloga, né? Eu gosto, né? Como eu já tô 6 anos aí na carreira, eu gosto de uma psicóloga. Quem tá me chamando? Hã? Isso, é porque vai formar 7 agora no final do ano. Como eu já tô 7 anos aí, eu gosto de procurar uma psicóloga que seja mais velha, né? Então a minha psicóloga faz terapia comigo, né? Ela faz comigo, mas eu não faço com ela, entende? Então não existe essa troca. Mas é claro que a gente, né, quando eu tô com os meus amigos psicólogos, que eu tenho muitos amigos psicólogos, né, e amigas psicólogas, a gente tá vendo um pôr do sol, a gente tá filosofando da vida, e quando pensa que não, a gente tá fazendo terapia um no outro, assim, brincando, né? Mas a terapia mesmo, quando eu falo que eu faço, é com um profissional neutro, que no caso não sou eu que faço terapia com ela vai ter outro psicólogo e assim sucessivamente. Tá bom? E mais? Gente, tô adorando as perguntas, as curiosidades de vocês. Opa! Você já teve ansiedade ou depressão? Nossa, essa pergunta é maravilhosa. Você já teve ansiedade ou depressão? Vou contar uma história breve para vocês. Estava eu formando no curso de psicologia no último ano, né? O último ano é tipo o 9º ano aqui do DM, o 3º ano vocês vão viver se quem for pro IFES ou quem vai for pro Dom José, enfim. É uma cobrança absurda da vida, né? Vocês têm a cobrança de que vocês vão ser, aonde vocês vão trabalhar, para onde que vocês vão, se vocês vão continuar em montanha, se vocês vão para outro lugar, se vai passar no Enem por nota, se não vai passar, se o pai vai pagar a faculdade, enfim, são eles fatores. E na faculdade, a mesma coisa. Eu estava morando em Vitória, sozinha, então 17 anos morando em Vitória, sozinha. Tendo conta para pagar, né? Porque a vida de adulto é assim. Já trabalhava como fotógrafa, então eu vinha para a montanha no final de semana fotografar. Na semana eu estudava à noite na faculdade e durante o dia estagiava o dia inteiro. Ainda tinha casa, o apartamento, né, que eu morava para limpar, para resolver as coisas. Tendo aquela alimentação bem de adolescente, que é fast food, então chegava na faculdade, ô tia, nessa coxinha aí, tia, sentava, tomava com refrigerante, era isso. Então, não tinha tempo para fazer nenhum exercício. Meu exercício era de casa até o ponto de ônibus, do ponto de ônibus até a faculdade. Era esse o meu exercício, né? E nisso, chegando na faculdade com aquela cobrança, né? Olha, gente, vai ter o TCC. Quem é que já pesquisou? Tem que ler 5 livros. 5 livros em uma semana. Com esse tanto de coisa que eu tinha para fazer, ainda final de semana eu não parava. Então, aquele excesso de responsabilidade, né, e de cobranças começaram a me deixar extremamente ansiosa. Mas não era uma ansiedade normal, né? Já estava numa ansiedade que estava me prejudicando, por exemplo. Como que eu descobri isso? Eu ia dormir. Quem disse que eu conseguia dormir? Não conseguia. Eu começava a ficar tendo insônia, porque eu começava a lembrar tudo que eu tinha que fazer no outro dia. Aí já acordava no outro dia já um lixo, né? Já não conseguia fazer quase nada. Aí, quando penso que não, quando eu pensava muito acerca de uma coisa, vinha o coração acelerado, né? A sensação de falta de ar, que é uma crise. A gente fala de algum sintoma da ansiedade. Porque me vinha aquela cobrança e eu falei, meu Deus, eu não consegui ainda, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E o outro sintoma grave da ansiedade é o quê? A procrastinação. A gente sabe que a gente tem 1000 coisas para fazer, mas a gente não sabe nem por onde começar. E aí, o que a gente faz? A gente vai deixando amanhã, depois, último prazo. E isso vai perturbando a nossa mente. E não é porque é preguiça, vou deixar pra lá. Não, é que a ansiedade ela vai nos travando, né? E aí eu comecei a desenvolver ansiedade.
foi quando, né, eu já estava na terapia, e aí a minha psicóloga começou a falar comigo que eu precisava aprender a lidar com a minha ansiedade, né, porque eu estava formando em psicologia, e que eu ia ajudar muitos pacientes acerca da ansiedade. É por isso que hoje o tema que eu mais atendo, que eu mais trabalho, é a ansiedade. Exatamente pelo fato de ter passado por isso, sofrido com isso e ter superado isso, né? Hoje eu falo que minha ansiedade é minha melhor amiga, porque assim eu consigo lidar com ela de uma forma super tranquila, ela me ajuda em vez de me prejudicar, né? Então, foi algo que eu consegui dominar através de algumas técnicas que nós, enquanto psicólogos, auxiliamos e ajudamos nossos pacientes. Então, essa foi uma ótima pergunta também, né? Porque para vocês verem, né? Que a gente, esses dias eu estava dando uma palestra, o menino falou assim, era uma criança, né? Falou assim, perguntou se o psicólogo ele podia se suicidar, por exemplo. E eu falei, claro, a gente não é super-herói, né? E se a gente não se cuidar, se a gente for adoecendo, né? Pode acontecer. Quantos profissionais acontece isso, né? Por isso que a gente precisa ter esse cuidado, porque nós somos seres humanos. Logo, isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? A depressão, ela não escolhe uma pessoa, né? Por isso que a gente fala, gente, não é falta de Deus, não é frescura. Por quê? Muito antigamente as pessoas achavam, é falta de Deus, né? Aí depois o padre foi lá e desenvolveu a depressão. Como é que o padre desenvolve depressão? E aí ele foi falar, gente, tem uma experiência que eu amo fazer, que eu falar assim, vou pegar todos vocês agora e levar para o hospital. E mostrar todas as criancinhas com câncer. Criancinha de 2, 3, 4 aninhos. E eu vou falar assim, olha, e aí, o diabo está no corpo dessas crianças? E vocês vão falar que não, que ela tem uma doença grave, que é o câncer. É a mesma coisa que a depressão. Né? Então não é que o diabo possui a pessoa tem uma doença e precisa ser tratada como qualquer uma. Tá? Quem mais? Eu queria saber se você já atendeu pacientes com problemas psicológicos muito intensos. Essas pessoas já surtaram no seu consultório. Tá. Já eu trabalhei no CAPS, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial. E o CAPS nós temos vários tipos de transtorno, né? Então a gente lida com várias pessoas muito tempo. Comigo, especificamente comigo, nunca aconteceu de um paciente vir a surto, né? Mas eu já presenciei o paciente tendo surto, às vezes com o psiquiatra, né? Ou com a enfermeira que vai dar a medicação, enfim. Então, comigo nunca aconteceu dentro do consultório a pessoa dar um susto, por exemplo. Mas eu já presenciei, né? Os pacientes dando sustos em outros contextos, como, por exemplo, dentro do CAPS. Mais alguma pergunta? Problemas mentais assim são mais comuns. Ótimo. Quais problemas mentais são mais comuns? Eu acho que aqui todo mundo já ouviu falar de ansiedade. Eu acho que aqui muitos de vocês sofrem de ansiedade, né, para falar a verdade. Então, vocês é um transtorno que muitos de vocês conhecem. Depressão, também acho que muita gente conhece. Por às vezes ter um parente, por às vezes ter um vizinho, né? Por saber de alguém próximo que tem. Tem alguns termos na psicologia de algumas situações que são comuns, mas vocês acabam não sabendo. Por exemplo, síndrome de burnout. Alguém já ouviu falar? Não. São coisas diferentes. Agora, vamos lá. Ninguém nunca ouviu falar. Agora, se eu falar a palavra estresse, todo mundo sabe o que é um ataque de estresse, certo? A síndrome de burnout, ela é um esgotamento. É como se ela fosse uma espécie de depressão por conta do trabalho. É só o trabalho que afeta aquela pessoa. Entende? É diferente de uma depressão que vai ter vários contextos envolvidos. No caso da síndrome de burnout,
é um esgotamento físico e emocional acerca do trabalho. Entende? Então a pessoa adoece. Então vocês nunca ouviram falar nesse termo, mas vocês já ouviram falar sobre estresse. Então é quando a pessoa tem uma crise aguda de estresse. Né? É um sintoma, por exemplo, muito comum. Aí nós temos outros, como por exemplo transtorno bipolar, que também é muito conhecido de vocês, né? Esquizofrenia também é outro sintoma muito conhecido de vocês. Mas acaba que vocês também têm uma correlação sobre esses termos muito distorcidas. Então, se eu perguntar para alguém aqui, gente, o que é o transtorno bipolar? Vocês saberiam me dizer? Mas vocês já ouviram falar muito sobre isso. E aí, a concepção que tem do senso comum acerca da pessoa bipolar, que a gente usa, né? Ah, fulano, você é muito bipolar. É aquela pessoa que, assim, chega, tudo bem? No outro dia ela vira a cara pra você, nem te conhece, né? Então, num dia ela fala que ela ama passarinho, no outro dia ela fala que ela odeia passarinho. Aí vocês falam, nossa, você é muito bipolar, você não sabe o que você quer. E não tem nada a ver com uma pessoa que sofre de transtorno bipolar. O transtorno bipolar ele é característico por 3 meses. 3 meses numa depressão profunda. Então, uma pessoa ela fica 3 meses numa depressão profunda e depois que acaba os 3 meses, num belo dia, ela acorda na fase de mania, né? Que aí eu vou explicar melhor como é que é essa fase de mania. No caso, na fase da depressão, o que acontece com essa pessoa? Ela começa a ter queda de energia, né? Então ela não quer sair, fica trancada dentro do quarto. Muitas das vezes ela vai dormir muito, ela vai ter muita insônia. É um desânimo total. Então são 3 meses da pessoa meio que vegetando assim, ó. Ela não tem expressão, então ela está afundada. Depois de 3 meses, é como se o cérebro dela mudasse completamente e ela acordasse na fase que a gente chama fase da mania. É uma fase muito perigosa. Por quê? Primeiro, eles querem fazer 500 mil coisas ao mesmo tempo. E tudo que eles querem fazer muito, 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 muito. Então eu tinha um paciente que ele virou para mim e falou assim, eu estou escrevendo um filme para Hollywood. E aí eu falei assim, sim, você está escrevendo, você já começou quando? Ele comecei ontem, eu já tenho 50 páginas. Eu achava que era conversa, né? Eu falei, 50 páginas? 50 páginas. Em um dia ele fez 50 páginas. Aí você pensa assim, não, com certeza são coisas aleatórias, sem sentido, sem nexo, sem noção. Não. Eram 50 páginas com roteiro, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tudo organizado, entendeu? Com os pensamentos dele ali e tudo digitado, porque ele fez digitado esse paciente meu. E aí eles fazem, e aí eles param de dormir, porque imagina, eles querem fazer 500 coisas ao mesmo tempo. Se você chamar ele para pular de uma montanha, ele tá indo, ele não vê perigo nas coisas. Por isso que é uma fase que a gente chama tão perigosa. Porque ele tá muito impossível. Então, assim, se você chama para beber, ele não vai querer beber um. Ele vai querer beber tudo. Entendeu? É uma coisa sem limite, sem controle. Né? E são 3 meses assim. 3 meses nessa energia. Então, imagina o quanto que é um sofrimento para essa pessoa. Né? Eu lembro que esse paciente, gente, em 3 meses, eu acho que ele fez, assim, sem mentira nenhuma, umas 5.000 folhas do negócio que ele estava fazendo para Hollywood. Então, assim, é um esgotamento mesmo. E aí, num belo dia, depois dos 3 meses, ele acorda, deixa que é trem de lado, e não quer mais saber daquilo e volta para a fase de depressão. Fica oscilando a vida toda. 3 meses numa fase, 3 meses na outra, 3 meses numa fase. Nessa fase também eles começam a ter delírios. E às vezes os delírios deles sempre é de grandeza. Nunca vai ser algo... É sempre assim, Silvio Santos está mandando me matar. Eu sei porque o Silvio Santos está correndo atrás de mim para me matar. Então, assim, é sempre delírio de grandeza. É sempre uma pessoa super, ultra famosa. Então ele falou para mim, eu estou escrevendo um filme para Hollywood. Não era tipo assim, estou escrevendo para aqui, para minha cidade local. Não, era para Hollywood e ele acredita fielmente para Hollywood. Então tem algumas coisas, né, características da fase mania
que a pessoa começa a utilizar. Por isso que a gente fala que esse termo que as pessoas usam sobre bipolar, no senso comum, é totalmente errado, porque não é assim. A pessoa não vai trocar de opinião com 3 meses que as configurações mudam. Tá? Vamos lá, quem mais? O que é a síndrome de Estocolmo e como ela funciona? Então, vai ser algo muito complexo para eu tentar explicar para vocês, né? Porque envolve questões de filmes, né? De Hollywood aí que vocês já assistiram da síndrome de Estocolmo. Tem a questão do trauma, né? Então, às vezes eu posso vir explicar que alguém possa, né, vir a trazer essas memórias. Então, assim, é uma síndrome complexa, né? Dentro do quesito médico, a gente fala que é uma síndrome que vai ali ativar alguns traumas nas pessoas, né? Então, se a pessoa já tem algum gatilho, aquilo vai ficar cada vez mais forte, né? E muitas das vezes é um trauma muito perigoso porque vai envolver uma pessoa que vai ser prejudicial para ela, vai ser perigosa para ela. Deu para entender mais ou menos? Eu já ouvi uma pessoa falando que um ambiente que a gente tá nos influencia, não influencia, é que nos fazem mal. Tipo, uma pessoa pode, tipo, nunca assim, não ter ansiedade ou depressão, mas ao decorrer do tempo que ela tá naquele ambiente, aí ela desenvolve. Aí o que você tem a dizer? Vamos lá. Vocês concordam que o ambiente que nós estamos, ele nos afeta? Com certeza. Com certeza ele vai nos afetar. É a mesma coisa, gente. Se eu pego um professor que é super rígido, como é que você se comporta na sala dele, na aula dele, né? Geralmente é um silêncio, é uma coisa mais assim. Num professor que é mais aberto, mais camarada, que conversa, que brinca com vocês, como que vocês se comportam? Totalmente diferente, né? Então faz mais brincadeira, ri e levanta. Por quê? Porque já é outro ambiente que está ali. Né? Então, o ambiente externo, ele afeta o nosso interno, isso sem dúvidas. Agora, eu não posso dizer, por exemplo, que uma criança que está na África, ela vai ter depressão porque ela está na África. Entende? Porque a África tem muita miséria, tem muito sofrimento, então todas as crianças da África têm depressão. Eu não posso afirmar isso, sabe? Então, o ambiente, ele é importante, sim, ele pode vir a gerar uma patologia, né? Mas ele não vai ser determinante, né? Então, isso é muito importante. Então, isso não significa que a pessoa numa condição extrema, né, de violência, de traumas, ela vai desenvolver algum transtorno. Todo mundo aqui já estudou a história do Holocausto, né? Não, da Alemanha. Todo mundo, né? Não? É o nazismo. Que tinha o Hitler, que ele mandava matar os judeus. Não? Tá. O que acontece? Tinha um Hitler lá, que ele era espécie de como se fosse um presidente, né? E aí ele queria deixar a Alemanha, digamos assim, na cabeça dele, né, louca lá que ele tinha, ele queria deixar a Alemanha uma raça limpa, uma raça pura. E aí ele manda matar todos os judeus e só ia sobreviver aqueles que fossem alemães de sangue puro. É a mesma coisa, eu chegar aqui e falar, bom, nessa sala aqui só vai sobreviver quem é branco dos olhos azuis. Quem não for pode mandar matar, né? Aí todo mundo vai ser morto aqui. Basicamente foi isso que ele fez. E aí o que acontece? Tem um filósofo que eu estudo dentro da psicologia que ele estava no nazismo, né?
Ele estava no campo de concentração, ele viu muita gente morrer, né? E no momento de mais dor da vida dele, no momento de mais sofrimento, porque você imagina, todos os dias vinha uma legião de pessoas e você vê as pessoas morrendo em lotes assim. É super assustador, né? Não tem quem não desespera. Aqueles gritos, imagina todo mundo gritando, morrendo até o final. Aqueles corpos que ficavam entulhados, assim, não era uma coisa, vamos enterrar, que todo mundo vai lá, só. Não, é aquele tanto de corpos assim como se fosse lixo, né? Ele escreveu um livro a respeito de superação. Ou seja, ele fez do maior momento de dor dele um episódio que ele pudesse reunir coisas boas para ainda ter motivos para viver. Né? Então, olha que interessante. E é por isso que muitas pessoas, a gente fala assim, nossa, fulano, você já sofreu tanto na vida, que às vezes a pessoa vai contar uma história pra você e ela fala, eu não tive pai, não tive mãe, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo e tal, me judiou de mim, fui morar não sei aonde, passei na casa de passagem. A pessoa vai contando uma tragédia, assim, uma tragédia atrás da outra. Você fala assim, meu Deus do céu, e aonde que você foi feliz, né? E você vê a pessoa ainda falando, não, mas eu vejo motivo na minha vida, eu sou muito grato pela minha vida, por tudo que eu conquistei, e você vê que a pessoa usou toda aquela tragédia na vida dele para ele correr atrás do que ele queria, dos sonhos dele. E por muitas vezes a gente vê com gente com toda uma estrutura, às vezes familiar, de amigos, né? Eu tinha um amigo mesmo na psicologia, que era uma pessoa muito bem de vida. Ele, com 23 anos, já tinha morado em 7 países diferentes, tinha 4 apartamentos, 3 carros, ganhava uma mesada de 6 mil reais, né? E estava em depressão profunda. Aí você pensa, não, então pode ser que os pais, né, eram pessoas ruins. Não, os pais eram maravilhosos. Então, para você ver, o Whindersson Nunes, que é um comediante tão famoso, tão conhecido por vocês, né? Veio de uma situação de extrema pobreza, né? Ele falou que ele não chegava a passar fome, mas ele contava da realidade dele, que muitas das vezes é bem discrepante da realidade de alguns aqui. E ele conquistou um patamar muito alto na vida dele, né? E aí, no auge da vida dele, onde ele estava lotando cada vez mais shows, ele falava que ele se sentia a pessoa mais sozinha do mundo. Enquanto ele fazia toda uma multidão voltar para casa com a barriga doendo de tanto rir, ele falava que se sentia a pessoa mais triste, mais infeliz do mundo. Então, para vocês verem, né, como que a questão do ambiente ela é importante, mas ela não vai ser determinante. Você já lidou com algum paciente que tem mitomania? Aquele lá da mentira? Já. Paciente que tem a característica, né, de ficar mentindo o tempo inteiro e é tipo uma compulsão, né? Ele não consegue, por mais que você peça, né, explique para ele falar a verdade e tal, ele não consegue. Então, já lidei, não é fácil de lidar com pacientes assim, né? Porque para nós psicólogos trabalhar com a verdade ela é essencial. Porque o que acontece? Quando você vai para o psicólogo, você vai falar sobre coisas que você não consegue falar com ninguém. Então, é o que eu falo com meus pacientes. Quanto mais sincero você conseguir ser comigo, mais eu consigo te ajudar. Quanto mais você esconder as coisas, e aí uma pessoa que mente muito, ela distorce a realidade o tempo inteiro. Ela não sabe mais o que é real, o que é mentira. Porque depois de tanto contar mentira, ela não sabe o que é real. Mentira pode surgir. São distúrbios neurológicos, né? E às vezes são ativados por alguns traumas na infância. Então, assim, uma síndrome muito complexa. Por isso que você não vê tanta gente que tem essa síndrome. É bem raro, né? Atendimento dos pacientes, você acha que ao longo desse atendimento dos pacientes você não se confunde? Não, são tantos pacientes, são tantos casos. Aí chega um paciente, eu esqueci o que esse paciente tem, ou me confundo com outro. Acontece? Tá. 7 anos trabalhando, trabalhei em inúmeros lugares
E já tive, eu não sei contar quantos pacientes eu já tive nessa vida. Sei que foram inúmeros, né? Teve uma fase da minha vida que eu trabalhei no SUS, então o SUS, eu devo ter trabalhado 2 anos no SUS, eu acho que eu devo ter atendido pelo menos umas 5.000 pessoas, né? O que acontece? Por que é só 5.000? Porque muitas das vezes eu te atendia hoje, eu ia atender você na outra semana e assim por um ano, né? A mesma pessoa. Então eu tô contando pessoas diferentes. Aí ela me perguntou, você não confunde os casos, né? Quando são muitos casos, você não confunde o que a pessoa tem? Gente, é a mesma coisa você ir no médico, no dentista. Você vai lá, ele tem um quê? Um prontuário. Você foi lá por conta de uma cárie. Você foi lá porque você quer fazer um aparelho. Tá lá tudo anotado. Nós, psicólogos, também temos um registro, né? Mas como a psicologia é algo mais pessoal, eu, Bárbara, primeiro, tenho uma ótima memória. É claro que se eu te atender hoje, passar 5 anos, se você não teve um caso muito marcante, às vezes eu nem vou lembrar que eu te atendi, porque às vezes você mudou de rosto, você já cresceu, já virou uma adulta. Então, às vezes eu nem vou lembrar, mas você vai lembrar que eu te atendi, né? Sempre assim, que nem professor. Às vezes dá aula para um monte de gente, a gente não lembra, mas o aluno sabe quem deu aula para ele. Então, o que acontece? Geralmente eu tenho uma memória muito boa, eu tendo a lembrar dos meus pacientes, mesmo com o passar do tempo, né? Mas é claro que existem exceções, tem pacientes que eu não consigo dar conta. E é por isso que é tão importante as anotações psicológicas, né, do termo lá. Eu queria saber se você já conviveu com uma pessoa narcisista e como eu posso identificar uma pessoa narcisista. Vocês estão só, sabe, que nem um CSI. Olhou pro lado, tá mentindo. Piscou 2 vezes. Tá, sei não. Eu tô querendo identificar os comportamentos. Se eu já lidei com uma pessoa narcisista, já. É claro que quando eu não era psicóloga, eu não sabia o que era narcisismo, né? A gente pensa que é só aquela pessoa que acha que o mundo gira em torno do umbigo dela, né? Então, o narcisismo, ele tem uma característica da pessoa ter zero empatia. Então, é uma pessoa que ela é fria emocionalmente dizendo. Ela só se importa com ela. Então, o que o outro passa, o que o outro não afeta em nada. Então, isso, na prática, é muito difícil da gente identificar, tá? Até mesmo porque não existem tantos narcisistas por aí. Né? E às vezes a gente não pode pegar um comportamento isolado da pessoa e falar, você é narcisista. Porque tem isso também, né? A pessoa, ela, por exemplo, uma mãe que fala assim, a filha fala, ai mãe, por favor, vamos comigo, por favor. Aí a mãe fala assim, não, eu não vou. Aí a criança fala assim, então você não me ama. A mãe fala assim, não, eu não vou. Ela, então eu vou chorar. Pode chorar. Aí você fala, essa mãe aí é narcisista. É um comportamento isolado. Eu não posso pegar aquela característica daquela pessoa naquele momento, se priorizar e não priorizar o outro e dizer que ela é narcisista, porque o narcisismo vai bem além disso, né? Extremo, né? E de uma certa frieza. É como se fosse assim, a pessoa morre do seu lado e você não esboça a reação. Eu queria saber qual a diferença de ego e autoconfiança. Ego e autoconfiança. O ego, todos nós temos ego. Para início de conversa. Né? O ego faz parte do ser humano. Nós temos o ego, o superego, né? Coisas que a gente vai estudar quando a gente está fazendo psicologia. Ele faz parte da nossa consciência, né? Tem pessoas que a gente fala, né, enquanto psicólogo, olha, seu ego está demais, seu ego está elevado, né? A pessoa fala, não, eu não tenho ego, né? E a pessoa tem ego, todos nós temos, né? É que nem a tendência de ser egoísta, né? Todos nós temos essa tendência. Alguns têm mais, outros têm menos, outros controlam, né? E outros disfarçam. É interessante observar que através dos nossos problemas, né? Sempre vai ter alguma coisa ali que vai dizer muito sobre você. Por isso
que é tão importante fazer terapia? Quem aqui de vocês fazem terapia? Ou já fez? Uma pessoa só? E eu? 2, 3, 4, 5. Ótimo. O que acontece, gente? Me perguntaram uma vez, quando que eu devo procurar ajuda? Aí as pessoas pensam assim, né? Muito antigamente, as pessoas procuravam ajuda do psicólogo quando elas já estavam nas últimas, né? Ou quando ela tinha um surto psicótico. Então, esse daí não tá bem não surtou, bateu em todo mundo, a pessoa que era do bem, vamos levar para o psicólogo. Antigamente era assim. Com o advento da pandemia, isso mudou muito. Primeiro, nós vimos jogadores de futebol, né? Como é que é o nome daquele que mora ali em Nova Venécia? Richarlis. Charles fez um depoimento assim lindíssimo acerca da terapia, né? Falando que a terapia mudou a vida dele, né? Que a psicóloga ajudou muito ele a lidar com a pressão. Por quê? O menino sai de Nova Venécia, gente, e vai morar onde? Inglaterra, né? Ele foi. Então ele sai de uma cidade do interior, vai para outro país, com uma outra língua, uma outra cultura, com a sua família aqui, com seus amigos que não são mais seus amigos, com uma perspectiva de todos os brasileiros. Não, Richarlison. Nessa época eu estava morando na Itália e eu estava assim, Richarlison. E Richarlison era da minha cidade, eu falava que era da minha cidade. Ele de Nova Venécia eu falava que era da minha cidade. Então, com a pressão dos brasileiros, da cobrança de resultado, uma pessoa que, sei lá, passava a ganhar um salário mínimo para estar ganhando o valor que ele ganhava. Você entende o quanto de mudanças que aconteceu na vida dessa pessoa? E como que é difícil psicologicamente para você lidar com tudo isso, né? E aí ele foi e falou o quanto que a psicóloga foi importante nesse processo, né? E aí nós vimos outros famosos falando também sobre como que a terapia fazia bem, como que a terapia era um autoconhecimento, como que a terapia fez eles lidarem, né, com os parentes morrendo, ou com a pressão de ficar dentro de casa, ou de ficar muito entediado, ou de ficar muito no celular, e isso trazer prejuízo para a pessoa, que às vezes a pessoa não conseguia dormir, enfim. Então nós vimos cada vez mais pessoas importantes da mídia, pessoas que são referências, pessoas que as pessoas não viam como, isso daí é doido, por isso que faz. Não. Falando da importância da terapia, o quanto que era bom para a questão da saúde mental. Então nós quebramos esse tabu, desmistificamos isso. E cada vez mais as pessoas estão procurando psicólogo sem medo, sem receio. Né? Hoje entende-se que eu vou procurar um psicólogo não porque eu estou com um transtorno psiquiátrico, né? Não porque eu tenho algo. Não. Às vezes eu vou por uma questão pontual. Psicólogo, eu estou aqui hoje porque eu comecei a namorar. E nesse namoro eu descobri uma coisa horrível sobre mim. Eu descobri que eu tenho um ciúme obsessivo. E esse ciúme faz a minha namorada e eu ter várias brigas. Só que eu não consigo controlar, eu não sei como eu vou fazer para eu não sentir ciúmes. E aí na terapia a gente vai trabalhar acerca disso. Olha como é uma situação pontual. Né? Outros pacientes, psicóloga, eu vim aqui hoje porque eu não consigo ter uma boa relação com os meus pais. Parece que eles não entendem o que eu falo. Isso me gera muito sofrimento. Eu fico em casa, eu me sinto sozinha, mesmo lá com os meus pais, eu não tenho prazer de conversar com eles. E aí a gente vai tratar outra questão de relacionamento agora com os pais. Ou, eu tô aqui hoje porque meus pais se separaram, eu não consigo lidar com isso. Isso me afeta muito. Eu não queria que meus pais fossem separados. Né? Então vem por N motivos. Estou aqui hoje, psicólogo, por quê? Porque eu estou tendo muitas provas, isso está me deixando uma pressão absurda, eu estou tendo crise de ansiedade, eu estou parando no hospital e eu não sei como lidar com isso. E às vezes eu estudo, mas chego na prova e tiro 0. Não estou conseguindo. Entenda, outra demanda pontual. Então nem sempre a pessoa hoje ela vai para terapia, porque quando eu atuava no SUS aqui em Montanha, os adolescentes me amavam. Eles chegavam lá e falavam assim, Bárbara, vim aqui conversar com você. Tem nada demais que está acontecendo na minha vida, mas eu queria entender acerca de, eu queria discutir com você acerca hoje sobre quando eu era criança.
um episódio que aconteceu quando eu era criança, que até hoje eu lembro isso na minha mente, mas eu não comento com ninguém. E aí a gente ia falando uma coisinha ali, né? Começava como nada, e às vezes não era nem nada grave. Ele falou, mas será que é um trauma? Eu falei, não é bem um trauma, porque olha como é que você está lidando com isso e tal. Então a terapia, ela ajuda a gente a entender as nossas emoções, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. Eu queria saber porque, tipo, eu, quando era criança, sofri um acidente. Aí, com o passar do tempo, eu não me lembrava mais das coisas. Tipo, às vezes minha mãe perguntava, se eu lembrava do meu tio, minha prima que já tinha morrido. Só que eu não lembrava, eu só lembrava do acidente. Isso interfere em alguma coisa? Então, o que acontece? Quando a gente passa por um trauma, em alguma fase da nossa vida, mas principalmente quando a gente é criança, e esse trauma, ele nos afeta muito, o nosso cérebro, ele é tão inteligente que para nos proteger, é como se ele apagasse algumas memórias. Então, provavelmente, o trauma foi tão grande de você ter perdido, foi seu tio? Seu tio e sua prima. Então, o trauma foi tão grande. Você tinha quantos anos? Um ano ainda complica mais ainda, né? Então, assim, o trauma foi tão grande que você consegue lembrar de como foi o acidente, porque ter uma memória com um ano de vida é muito raro, né? Se eu perguntar aqui a alguém, quem tem uma memória com um ano de vida, assim, vivíssima, poucos teriam, né? Mas com a questão do trauma, geralmente a gente vai guardar, reter algumas coisas e outras a gente não vai conseguir reter. Então, ver a morte do seu tio e da sua prima foi algo tão grande que a maneira que o seu cérebro conseguiu suportar foi apagando aquilo. Entendeu? Aí você perguntou, Bárbara, isso afeta na minha vida? O que acontece? Se isso te causa dor, né, sofrimento, porque assim, tem a sua mãe te perguntando, né, tem um trauma aí que aconteceu, às vezes você pode se perguntar, por que não fui eu? Por que minha prima morreu e eu não morri? Eu era tão mais novinha, eu era tão mais frágil, por que não aconteceu comigo? Se você tiver esses pensamentos, ou se você tiver um sofrimento aí, porque a questão do luto, gente, que nem eu estava citando aqui para vocês, né, sobre várias coisas que acontecem. Eu já recebi paciente que chega para mim e fala, Bárbara, eu vim aqui hoje porque eu perdi meu pai, perdi minha prima, perdi minha irmã, e eu tô muito triste, eu não consigo lidar com essa angústia de perder alguém que eu amo. Então a morte é muito difícil para lidar. Algumas pessoas conseguem lidar mais fácil, outras não. Então a partir do momento que aquilo afeta seu psicológico, seria importante você procurar um psicólogo para lidar com isso, entendeu? Que é uma questão pontual da sua vida, tá? Quando você tem uma paciente ou um paciente adolescente, como você faz para conversar com os pais para explicar o que está acontecendo na vida desse paciente? Ótimo. Primeiro, eu converso com meus adolescentes de uma maneira, com os pais é de outra. Então, com os meus adolescentes, e aí? E o crush? Né? Eu já converso na linguagem de vocês, já falo, tava lá jogando bola, que eu vi sim, não adianta falar que eu não tava jogando bola, não. Aí você não faz aquilo, você tá no videogame, né, e tal, isso aqui. Aí você chega pra mim e fala, não, porque meu pai não me entende, porque minha mãe não me entende, porque eles colocam pressão em mim, e não sei mais o que e tal, isso aqui. Você me conta às vezes segredos, olha, eu fui numa festa escondida, entendeu? Fui mesmo, cheguei lá com meus amigos, fiz coisa errada, aí você conversa com o psicólogo. Porque o psicólogo não é uma pessoa que você tem que ter medo de contar as coisas, não. Como eu disse, a terapia só vai funcionar quanto mais verdadeiro você for. Né? E isso não significa que eu vou chegar pro seu pai e falar, então, vamos lá, deixa eu te contar tudo que a Carolina fez. Né? Fez isso. Não. Até mesmo porque, vocês sabem, né? Mas quem não sabe, fica sabendo que psicólogo trabalha com sigilo profissional. Tudo que você me fala naquela sala, ali comigo, fica entre a gente. Então, numa situação assim, o que eu faço, né? Eu falo assim, olha, então vamos chamar sua mãe aqui para conversar a respeito disso, da relação de vocês, que vocês não conseguem ter uma relação? Aí, primeiro, você fala, não adianta. Não, porque se ela chegar aqui, você vai ver quem minha mãe é. Porque ela manipula, porque ela se transforma, ela vai enganar você. E não sei mais o que e tal. Então, às vezes o paciente cria uma resistência, aí eu vou conversando com jeitinho, falo, olha,
Estou aqui para ouvir sua mãe também, para entender e para criar um diálogo entre vocês. Fica tranquila, aquelas coisas que você me contou, eu não vou contar para ela, né? Eu estou aqui por outros motivos. E aí, a partir do momento que o paciente me dá o aval, então eu vou chamar a mãe. Senhora Regina, a senhora se sente próxima da sua filha? Não, eu não consigo me sentir próxima, porque essa menina não quer nada com a vida, só fica no celular. Entendeu? Eu, na idade dela, já fazia isso, já fazia aquilo, já não sei o quê. E começa com aquele tanto. Aí a adolescente já tá assim, falei que ela não me ouve, falei que ela não me entende, né? E aí a mãe começa a desabafar, começa a falar não sei mais o que e tal. Nesse momento, o psicólogo tá o quê? Analisando aquela mãe, analisando o comportamento, analisando os pensamentos, as emoções e trazendo ali o que é disfuncional naquela relação. Então é como se o psicólogo começasse a, tipo assim, a tecer uma linha entre a paciente e a mãe. Já entendi por que elas não conseguem se dar bem. É exatamente por conta disso aqui. E aí nós, enquanto psicólogos, começamos a fazer essa ponte. Ana, você entende que a sua mãe faz isso? Nunca tinha pensado por esse lado. Fulana, você compreende que a sua filha não consegue fazer isso por conta desse comportamento, isso seu? Não sabia disso. E aí você vai criando esses caminhos para que essa relação aconteça, flua, né? De uma maneira melhor. Mas nunca vai ser escancarando as coisas. Então não tenha medo de contar as coisas pro psicólogo, achando que o psicólogo vai chamar seu pai e sua mãe e vai contar tudo que você fez no verão passado, que não é assim que acontece. Tá bom? Quem mais? Opa! Você falou que o psicólogo trabalha com extremo sigilo. Mas e se um paciente te contar algum crime, por exemplo? Você alerta as autoridades ou você não pode falar? Muito boa essa pergunta. Quando que o sigilo do psicólogo pode ser quebrado? Porque toda regra tem uma exceção. Então, assim, existem algumas exceções que pode acontecer com o psicólogo, e aí ele tem que ter, primeiro, muito cuidado ético de como que ele vai quebrar esse sigilo e como que vai ser isso, tá? Então, não pode ser quebrado o sigilo de qualquer forma, de qualquer jeito. Por exemplo, suponhamos que você chega no meu consultório e você fala para mim, Bárbara, amanhã, tal hora, eu vou para tal lugar e vou fazer isso com a minha vida. Ou seja, ele me alertou uma situação que vai acontecer. Aí, o que muitos de vocês falam, mas ele fala isso todo dia. Ele só quer chamar atenção, não é? Para nós, enquanto psicólogos, não. Toda vez que ele fala isso, é um pedido de quê? Socorro, de me ajuda. Aí eu não posso simplesmente chegar na escola aqui, né, na sala que ele estuda, e falar, gente, não tem um amiguinho de vocês, o Eduardo, o que vocês estão fazendo? Vocês têm que ajudar, porque ele fez isso, ele vai falar isso. Não preciso fazer isso. Porque assim eu posso desestruturar um monte de pessoas. Aí suponhamos que ele seja uma pessoa que tenha pais idosos, que tomam medicação, que tem pressão alta. Imagina se eu chego pro pai dele e falo, seu filho me contou isso, o que vai acontecer com esse senhorzinho? Vai terminar de matar, né? Aí eu mato o velho e ele. Então, assim, entenda que o psicólogo tem que ser muito esperto e ter um alto cuidado de quem ele vai quebrar o sigilo, para quem ele vai quebrar. Aí suponhamos que uma das sessões ele comentou que ele tinha uma afinidade enorme com o professor Antônio. Não, porque o Antônio é o único que sabe o que eu estou passando, às vezes eu desabafo com ele na escola e tal, isso aqui. Aí eu sei que para os pais dele não consigo contar, mas aí eu posso acionar o professor. Aí eu não vou chegar para o professor e vou contar tudo. Olha, ele falou que fez isso, fez aquilo, na segunda-feira ele me contou isso. Não é dessa forma. Eu vou quebrar o sigilo falando da seguinte situação. Olha, amanhã você precisa ter mais atenção com o Eduardo, porque ele falou que tal hora, em tal lugar, ele vai fazer isso. Ponto. Então, essa quebra de sigilo, eu estou fazendo para o quê? Para proteger, para preservar a vida dele.
Por isso que é uma situação tão extrema, de tão importância. Já, em situações assim, né, de tentativa de suicídio. E aí é como eu disse para vocês, não é porque ele é um adolescente que eu vou procurar os pais dele. Eu tenho que ver se os pais dele têm estrutura. Vai que amanhã é depressiva, por exemplo, sofre de depressão. Aí eu conto pra mãe, a mãe vai lá e tenta também. Porque você saber que uma pessoa, seu filho vai tentar, como é que você vai receber aquela notícia tendo depressão? Então, aí que está a importância desse cuidado ético do profissional e de muita habilidade técnica de saber para quem eu vou quebrar o sigilo, certo? Nos casos que você me perguntou acerca de crimes, é a mesma coisa. Primeiro eu preciso entender quem é esse paciente. Porque não é que o paciente chegou lá e me contou um crime que, sim, ele fez, ele é assassino. Porque vai que ele está mentindo, vai que ele está blefando, né? Então, assim, tem algumas características, alguns testes que a gente vai aplicar. Se eu trabalho dentro da área judicial, se eu sou uma psicóloga perita, é óbvio que eu vou quebrar o tempo inteiro contando para o juiz. Mas, volto a dizer, com todo aquele cuidado ético, né? Então, em algumas situações, sim, é possível a quebra de sigilo. Aí, vamos supor que eu estou atendendo um psicopata. Aí, numa cidade do interior, como é pequena, assim, de montanha, que está tendo muitos crimes. O que eu posso fazer? Eu vou ficar calada para deixar essa pessoa matar várias pessoas, em série? Ou eu vou quebrar aquele sigilo para uma pessoa, por exemplo, um policial, contando uma coisa específica para o policial ir lá, verificar se tem um corpo no dia, na hora que ele falou, para a gente tentar salvar mais pessoas. E também cuidar dessa pessoa, porque não é porque ela fez isso que ela vai para a cadeia. Porque se ela tiver um transtorno mental, ela vai ser cuidada através do hospital psiquiátrico, né? Vocês sabem que as medidas são diferentes. É diferente de eu, que não tenho nada, ir lá matar uma pessoa, do que eu ter uma esquizofrenia, uma paranoia, que alguém manda eu matar fulano e eu não sei nem do que eu tô fazendo. Entenderam a diferença? Só mais essa para fechar, que o professor comentou que deu horário. Assim, a criação que o pai teve pode afetar na criação do seu filho? Drasticamente. Principalmente se os pais não trabalharem seu autoconhecimento, seus traumas, seus medos, seus anseios, tudo o que aconteceu, ele vai reproduzir agora com seu filho. Isso porque um dia ele foi adolescente, ele sofreu com os pais dele, ele prometeu para ele mesmo falando: no dia que eu tiver meu filho vai ser diferente, não vou fazer assim. E quando pensa que não, tá fazendo idêntico. Nossa, agora eu fiz isso, eu tô parecendo minha mãe. Fiz igual a minha mãe. Exatamente. Nós, enquanto adolescentes, a gente já pode ver esses comportamentos na gente. O quanto que nós temos comportamentos, às vezes, do nosso pai, da nossa mãe, né? E é por isso que alguém fala assim, nossa, fulana lá em casa, Bárbara é a cara da mãe. Todo mundo fala. Mas a personalidade é igualzinho o pai dela, né? E aí eu vejo isso também em mim. Então, como que a personalidade dos nossos pais também molda as nossas, né? E, consequentemente, os traumas, os medos, né, que os nossos pais tiveram, vão moldar, né? Nossa. Então, por isso que é tão importante, à medida que a gente querer, né, ser pai um dia ou mãe um dia, a gente cuidar dos nossos traumas, dos nossos medos, exatamente para a gente não reproduzir esses comportamentos, né? Fazer novas tentativas. Hoje em dia tem aí no TikTok, né? Eu acho que muitos de vocês já viram a educação positiva, que o pessoal tira o sarro. O que você prefere? Tomar banho agora ou daqui 5 minutinhos? Aí o pessoal tira sarro, né? Por quê? Porque antes era assim, ó. O que você prefere? Toma, e jogava já o que tivesse na reta, né? Então hoje a gente tem tentado outros métodos, porque a gente vê que o diálogo, né, é uma fonte de comunicação que, ajustada da maneira correta, né? Então, às vezes, nós tivemos pais que não tiveram paciência, mas nem por isso que a gente tem que tratar nossos filhos da mesma forma, né? Isso eu não estou querendo dizer que a gente também tem que passar a mão na cabeça dos nossos filhos, porque está criando um monte de Enzo e Valentina aí, tudo mimado também. Não tem limite, não tem nada. Então, não é nesse contexto. Tá bom? Gente, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né? Esse dia que é um dia tão importante
Eu vejo que o setembro, ele não é só no dia de hoje, eu falo, né, para as pessoas, que a gente precisa ter empatia, a gente precisa ter esse cuidado com o olhar sobre o outro em todos os dias da nossa vida, né? Porque vai ter dias que vai ser a gente que vai precisar desse olhar cuidadoso do outro, que vai ser um dia que a gente não vai estar bem, né? Então, por isso que a gente tem que desmistificar isso. Então, quando você vê um coleguinha passando por um problema, onde as pessoas começam a tirar sarro, eu vi que quando eu comentei, né, que eu já trabalhei no CAPS, alguns de vocês riram, o CAPS é um lugar ainda que as pessoas têm essa ideia de que, ai meu Deus, as pessoas que estão lá são loucas, né? Mas isso é porque você às vezes não tem uma mãe, não tem uma tia, não tem um irmão que frequenta o CAPS, para vocês entenderem o trabalho que ali é feito, né? Porque antes, quando não existia o CAPS, essas pessoas, elas moravam, né? Elas eram jogadas, para falar a verdade, em manicômios. E lá as pessoas eram tratadas piores do que animais. Tem um documentário que, para quem é curioso acerca desse tema, que gostaria de ler, tem na Netflix disponível, no YouTube também, chamado Holocausto Brasileiro. Então, assim, se alguém quiser, né, entender como que era feita, né, a vida dessas pessoas no contexto dos manicômios, eu gostaria que vocês assistissem, para vocês verem o quanto que essas pessoas eram maltratadas, o quanto que essas pessoas eram tratadas piores assim do que animais mesmo. Até o cachorro da sua casa é bem mais tratado que essa pessoa. Então, por muitos anos, a saúde mental se tratava as pessoas como loucas, ninguém poderia ver, então a gente meio que fazia uma higienização da sociedade. Aquilo que era feio, que não era bonito, a gente escondia, né? Então as pessoas não tinham acesso ao que acontecia nos manicômios. E hoje, quando você frequenta um CAPS, você vai num CAPS, você vê pacientes que têm inúmeros transtornos, mas que são pessoas que trabalham. Então, a gente trabalha dentro do CAPS muito com oficinas artísticas. Então, às vezes, você vê a produção deles de quadros pintados. Às vezes, teve uma vez que eu comprei uma bolsa de um paciente meu que ele vendia bolsa e ele mesmo fazia no CAPS. Então, é uma produção de ajudar eles, né, para trabalhar, para se ressocializar na sociedade. Então, assim, quem tem preconceito ou quem ainda não pôde, visita um dia um CAPS, que eu acho que essa visão de vocês vai mudar completamente, né? Então, eu queria deixar esse recado aqui para a gente ter mais empatia, ter esse cuidado com o outro, não só no setembro, não só hoje, né? Mas todos os dias da nossa vida. E queria deixar aqui uma frase que um professor meu me disse uma vez, que eu nunca esqueci. Ele falou assim: um bom dia pode salvar vidas. Eu nunca esqueci essa frase. E eu tenho uma postura de ser um pouquinho antissocial. Eu gosto, por exemplo, de ouvir fone. Eu já acordo colocando fone de ouvido, então eu já vou para o trabalho assim, sempre no mesmo caminho, às vezes com a cabeça baixa, já pensando em todas as minhas obrigações para fazer e tal. E depois que aquele professor me falou aquilo, né, eu parei com esse comportamento. Hoje, saio de casa, cada pessoa que eu vou encontrando na rua, eu vou falando: bom dia, como é que você tá? E a pessoa chega, às vezes tá lá varrendo a rua, chega a tomar um susto. Às vezes não responde, às vezes fala: você tá falando comigo? Eu falei: sim. Né? Então a gente vê o quanto que as pessoas gostam, né, de ser olhadas, porque muitas das vezes é aquilo que ela falou, né? Nós estamos numa massa de pessoas se sentindo sozinhas. Então as pessoas têm essa necessidade. Então vamos ter mais esse cuidado com o outro, tá? Encerro aqui, agradeço mais uma vez, professor Antônio, professora Val, né, e vocês por estarem aqui comigo nesse dia. Obrigada.